Lucas capítulo 24, verso 6. Você pode acessar, para quem usa algum aparelho, ou você pode olhar na sua própria Bíblia física. Lucas capítulo 24, verso 6. Lucas, ele é minucioso nas suas declarações, porque ele era um historiador. Então, Lucas, ele apresenta seus escritos com muitos detalhes. Cada frase é muito bem pensada. E tem uma frase interessante aqui, que diz assim, a primeira frase do texto, ele não está aqui, mas ressuscitou. A minha pergunta para vocês nesta noite é se você já passou por algum fato inusitado ou até mesmo alguma decepção. Porque esta frase aqui, o contexto dela é de decepção. Os discípulos ainda viviam o estresse e a decepção da perda do seu grande mestre. Você já perdeu uma pessoa querida? E soube assim de forma repentina, sem você esperar? Em 2019, nós já estávamos em janeiro, ou melhor, janeiro de 2020. Eu estava em viagem, nós fizemos uma viagem em família, saímos daqui, fomos até o Rio Grande do Sul, numa excursão em família, e no retorno nós paramos no Rio de Janeiro, depois fomos até Minas. E no caminho eu recebi uma mensagem do pastor Fanuel, que é pastor aqui da igreja, era pastor da igreja do Marco, e ele disse assim, o irmão Eusino Mineirinho faleceu. Estava pregando na igreja no dia de domingo e no meio do sermão deu mal súbito e ele morreu no púlpito. O irmão Eusino era uma pessoa muito querida. E você pensa assim, aquela alegria da viagem ser brutalmente rompida com a notícia tão inesperada como esta. E eu volto a perguntar para vocês, você já esteve diante de algo inesperado assim? Os discípulos haviam perdido seu mestre, um defensor dos absolutos, exímio reconhecedor de talentos, ou seja, aquele que fora crucificado na cruz do Calvário e que estava no túmulo, ele não descartava as pessoas. Alguém que falou sempre a verdade. Um indivíduo que exerceu absoluta humildade, praticante, inclusive, das boas relações públicas, dominador de algo que nós, seres humanos, falhamos muito, que é a arte da repreensão. Os discípulos haviam perdido alguém que não se iludia com os bajuladores, um líder que amou extremamente seus liderados, um filho que amou a sua mãe. Interessante que Cristo havia avisado sobre a sua morte. E você sabe que, via de regra, a vida não avisa sobre as perdas. Todo abraço pode ser uma despedida. É isso que a vida nos reserva. E é por isso que nós, seres humanos, nunca aceitamos a separação, a morte. Em 2015, está aqui projetado, inclusive, no telão, foi uma publicação do G1. Um indivíduo em Rondônia, ele foi no túmulo de sua mãe, escavou o túmulo para recuperar o corpo, que na ideia dele, ele iria ressuscitar sua mãe. Eu costumo dizer que o sofrimento pela perda é uma das grandes provas, primeiro, de que nós não somos frutos de uma evolução. Porque se assim fôssemos, a própria evolução já tinha tratado de resolver isso. Nós não sofreríamos tanto, assimilaríamos tranquilamente a separação. E a segunda prova, o segundo aspecto interessante de não aceitação da morte é que nós fomos criados para a vida. Você foi criado para viver e viver eternamente. Não fomos criados para nos separar das pessoas que nós amamos.
E é por isso que há essa tentativa contínua. E o sofrimento contínuo quando separamos das pessoas que nós amamos. A morte de Jesus Cristo, ele marca, é um divisor de águas na existência humana. A sua ressurreição é muito simbólica e importante para toda a raça humana. Porque aquilo que parecia ser o fim, na realidade, era um novo começo. Aliás, o próprio diabo, ele não estava satisfeito com a ideia de que Jesus teria que ressuscitar. Mas como ele não tem controle sobre isso, a vida, o único que controla a vida é Deus, tanto a minha quanto a sua e de todos. Então ele elaborou um esquema quase perfeito. E se vocês vão ver lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 11, você vai ver que os soldados que foram colocados para tomar conta do túmulo de Jesus Cristo, quando a luz resplandecente apareceu para eles, exatamente o anjo vindo para chamar Jesus para fora do túmulo, eles fugiram. E quando chegaram lá entre os judeus, eles avisaram, olha, apareceu lá uma força superior, algo sobrenatural, e nós tivemos que sair correndo e não podemos mais voltar para tomar conta daquele túmulo. E a Bíblia diz aí que os judeus pagaram para os soldados, subornaram os soldados para não contar para ninguém. Porque poderia ser que os discípulos roubassem o corpo de Jesus e publicassem para todos que ele havia ressuscitado. Nós temos aí a primeira fake news depois da ressurreição de Cristo. Fake news não é algo novo. Olha isso aqui. Eu fico imaginando se aqueles judeus tivessem Instagram ou Twitter. Olha como é que eles iriam publicar. Eu botei aqui, ó, o grupo deles, membros do Sinédrio. Ele ia colocar, isso ia viralizar. E eles iriam escrever, o corpo de Jesus, está aqui por trás, corpo de Jesus foi roubado. Mas como eles é do Sinédrio, tem que ter Twitter. Twitter é um negócio mais elitizado, né? O Instagram é do povão. O Twitter é algo... Então, no Twitter, eles iriam colocar assim, dizem por aí que Jesus ressuscitou. É mentira. Talvez os discípulos dele roubaram o corpo. Fake news. Mas aqui estava a estratégia perfeita do diabo. O que é que nós temos como provas de que Jesus realmente ressuscitou? Primeiro, o número de relatos. Os 4 evangelhos e o material extra-bíblico apresenta que Jesus ressuscitou. Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um escrito com as suas peculiaridades, apresentam a ressurreição de Cristo. E isso de forma detalhada. E eles concordam com este fato, que é o fato principal, a ressurreição de Cristo. E tanto Mateus quanto Marcos, Lucas e João se lembram de detalhes diferentes, como na vida real. Terceira prova de que Jesus ressuscitou, o túmulo vazio. O corpo de Jesus simplesmente desapareceu e nunca foi encontrado. Se você vai em Meca, na Caaba, está lá os restos mortais de Maomé. Estudiosos dizem que encontraram na China o corpo, os restos mortais de Siddhartha Gautama, Buda. Se você vai na Rússia, você vai ver os restos mortais de Stalin, e assim sucessivamente. Mas os restos mortais de Jesus Cristo nunca foram encontrados. Ou seja, o túmulo está realmente vazio. Terceiro, as testemunhas. A própria Bíblia afirma que mais de 500 pessoas viram Jesus quando ressuscitou, além dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 15.
E muitas dessas pessoas ainda estavam vivas para confirmar a história quando esta foi escrita. E interessante, essa multidão de pessoas nunca ninguém desmentiu. E aqui tem um detalhe interessante, irmãos. Ninguém morre por uma mentira. Apertou, abre a boca na hora. É assim ou não é? Está mentindo, não está mentindo. Veja como é que a mãe faz conselho. E mãe parece meio evidente, né? Quando ela chega em você assim, fale a verdade. Ela já sabe de tudo. Ela só quer que você confesse. Se você não falar a verdade, eu vou lhe quebrar no pau. No meu tempo era assim. Hoje é meio diferente, mas no meu tempo o negócio era estreito. Ninguém morre por uma mentira. E quantos milhões de cristãos não morreram por isso? Inclusive os que foram testemunhas. Porque não era mentira. Era verdade. As pessoas morrem pela verdade, principalmente as convictas. Infelizes são aqueles que vivem com a mentira. Alegres são aqueles que se sacrificam pela verdade. 3 provas cabais de que ali nós tínhamos a tentativa do diabo usando os judeus para fazer com que as pessoas não acreditassem na ressurreição de Cristo. E talvez você se pergunte, mas por quê? Qual o interesse do diabo em não fazer com que o fato histórico, a história da ressurreição de Cristo chegasse até os nossos dias, em pleno século 21? Primeiro, queridos, o Jesus ressurreto é o alicerce do cristianismo. Paul Little, ele afirma que se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, o cristianismo seria apenas uma curiosa peça de museu, nada mais. O cristianismo não teria prosperado se Jesus não tivesse ressuscitado. Pelo contrário, a igreja cristã teria sido sepultada junto com esse Cristo. E certamente, assim como o seu corpo em decomposição, a igreja também estaria em decomposição, sendo transformada em cinzas, e o seu fracasso seria inevitável. A ressurreição de Cristo é um pilar da fé cristã. E se hoje nós adoramos a Deus aqui, é porque nós cremos que o túmulo está vazio, pois Jesus ressuscitou. Se você veio até esta instituição, Faculdade Adventista da Amazônia, que é uma instituição cristã, adventista cristã, é porque nós cremos que Jesus ressuscitou, nós cremos que o túmulo está vazio. A segunda implicação da ressurreição de Cristo é a vindicação a Cristo e a Deus Pai. A ressurreição de Jesus é uma grande e invencível prova de quem Ele é e daquilo que Ele realizou em favor de mim e de você. Os escribas desprezaram, governantes os rejeitaram como profeta, e os fariseus ridicularizaram-no. E, lamentavelmente, na sociedade atual, em todo o mundo cristão, a figura de Cristo e os seus seguidores também são ridicularizados. Na ressurreição de Cristo, nós temos a vindicação de Jesus e do próprio Deus. Cristo vindica seu Pai quando morre no Calvário e patenteia diante de todo o universo a verdadeira natureza de Deus. O Pai vindica seu Filho quando ressuscita dos mortos e demonstra que ele era, sem sombra de dúvida, o Filho de Deus e o Salvador do mundo. A cruz e os túmulos estão vazios, para que os nossos corações estejam cheios de Deus. A terceira implicação, queridos, é que a ressurreição confirma a nossa fé. E aqui eu quero uma atenção especial sua. A ressurreição de Cristo rompe com a lógica da temporalidade humana. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 15 de 1 Coríntios, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé? Para que viver com fé?
para que a gente transpor ou até mesmo estabelecer projeto de vida. E Paulo estava preocupado com isso. Se o ser humano não acredita na ressurreição, comamos, bebamos e morramos. A ressurreição de Cristo projeta a esperança humana para algo maior que transcende as expectativas. Interessante que os estudiosos falam sobre a memória de uso contínuo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A memória do cotidiano. A gente acorda, toma banho, alguns, né? Tomam banho, outros escovam dentes, se arrumam, vão para o colégio, fazem as tarefas, voltam, trabalham, vai para o coral. Isso faz parte do seu cotidiano. E nós temos a memória de uso contínuo que registra isso. E dentro desse cotidiano, nós, além das coisas boas, nós adicionamos os lixos da vida. O ser humano gosta de lixo. Às vezes nós agimos como verdadeiros cachorros vira-latas, cães vira-latas. E a gente introduz um lixo aqui, um lixo acolá. A fé na ressurreição de Cristo faz com que a gente quebre e rompa com a memória de uso contínuo, adicionando algo diferente em nossa vida, no nosso cotidiano. Porque além do dia a dia, a ressurreição de Cristo projeta a nossa visão para algo posterior. Você estuda, não, eu tenho um sonho de ser um pastor. Alguns aqui sonham em ser pastor. Outros sonham em ser enfermeira. Outros sonham em fazer medicina. Outros sonham em ser professora. E outros sonhos mais. Veja que esses sonhos estão circunspectos a esta terra. E isso não é pecado. Nós precisamos ter esses sonhos que estão dentro da realidade presente. A fé rompe com isso. E faz com que a gente insira sonhos que transcende o presente humano e invada um futuro distante. E parece que tem gente que quer viver só para essa vida, só pensa no hoje. A sociedade atual é extremamente materialista e consumista. Isso nada mais é do que uma demonstração de que os olhos não estão voltados para algo posterior a essa realidade atual. E todas as vezes que nós, como adventistas, ou você que sonha em ser adventista, estamos inseridos nesse contexto e admitimos essa espécie de filosofia de vida, nós estamos dizendo, olha, o que me importa é hoje, o amanhã não me interessa. Quando na realidade Cristo ressuscitou para que seus olhos se voltem para o amanhã. Também para o amanhã. Viver com os olhos voltados para o futuro não é desprezar o presente. É viver intensamente o presente, mas com a ideia concebida na mente e no coração de que Deus sempre tem algo melhor para mim e para você. A ressurreição, queridos, projetará nossos sonhos sem nos tirar do foco da realidade. E quando nós não acreditamos na ressurreição de Cristo, há um grande perigo de assimilarmos o hedonismo, do grego hedonê, prazer, vontade, uma teoria, uma filosofia moral que tenta apregoar para o ser humano que o prazer é o bem supremo da vida. Mas nem tudo, queridos, dá prazer. Tem coisas que é sacrifício. Passar 4 anos na faculdade duro, sem dinheiro, bolso vazio, é igual o meu. É dureza, não é fácil. Sair para comportar, para trabalhar, dureza, sacrifício. A vida não é como alguns pintam por aí. Aliás, o que o povo tem pintado por aí é fake news, não acredite. Só que Deus tem algo melhor para mim e para você, sem perdermos de vista as coisas boas do presente. Nós tivemos uma família aqui, que estudou aqui. Essa família.
Quem conheceu essa família, levante a mão. Poucas pessoas conheceram essa família. Nós temos aqui Moisés, pastor Moisés, Nicolas, a irmã Maria e a Nicole. O sonho de Moisés era ser pastor. Um indivíduo humilde. Moisés foi camelô em São Paulo na 25 de março. Eu tive o privilégio de ir lá com ele. Ele mostrou onde ele trabalhou. Extremamente trabalhador. Ele trabalhou aqui na cozinha da nossa instituição. E quando a gente sentava para conversar, ele falava do sonho dele de ser pastor adventista. Meu pastor, ele chamava meu pastor, meu sonho é ser um pastor adventista. E no ano de 2017, final de 2017, Moisés se formou. Que alegria, Moisés Garcia é o nome dele. E não teve chamado no ano que ele forma. Ele passou um ano fazendo evangelismo. Em 2019, uma das associações de lá de São Paulo chama ele para ser pastor. Pense a alegria. Ele mandou o recado para a gente, que não salte, da alegria de ser o pastor. Eu estive na casa dele, estava indo para uma viagem no Oriente Médio e o visitei. O meu voo iria sair de São Paulo, eu passei na casa dele, passei 3 dias com ele. E a alegria dele estar servindo. Esse ano o Moisés teve um problema no estômago. E ele foi fazendo cirurgia no mês de fevereiro agora. A última pregação dele foi 14 de fevereiro, está no YouTube. Ele ficou mal, muito mal. Lá dentro do hospital ele contraiu Covid. E semana passada Moisés faleceu. E a irmã Maria me mandou uma mensagem. Ela disse assim: eu e meus filhos, mais do que nunca, estamos esperançosos e ansiosos pela breve volta de Jesus. E desejo que todos estejam esperançosos por esse dia também. Peço que continue orando por nós, pelo conforto e para que possamos estar preparados para o nosso breve o quê? Sabe por que ela tem essa certeza? Por causa da ressurreição de Cristo. Se Cristo não houvesse ressuscitado, essa família não teria essa esperança. Vocês entendem a necessidade de nós crermos na ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo, queridos, é um divisor de águas. Porque ele rompe com as barreiras que a morte impõe sobre o ser humano. A ressurreição de Cristo mostra que há algo além da morte. Que o fim não é quando eu descanso no túmulo. O fim não é quando se fecha o meu caixão. Deus tem algo maravilhoso reservado para todos nós. Às vezes a gente reclamamos de tantas coisas. Às vezes reclamamos do nosso trabalho é chato, essa faculdade é chata. E você sabe qual o sonho? Quando dizemos que nosso trabalho é chato, esse trabalho é o sonho de desempregado. Quando dizemos, minha casa é pequena, a minha casa pequena é o sonho de um sem-teto. Quando eu reclamo de pouco dinheiro, ele é o sonho dos devedores. Quando nós pais e mães reclamamos de nosso filho travesso, esse é o sonho de alguém que é estéril. Queridos, queridas, você se olhou no espelho e disse a Deus, principalmente as meninas, que gostam de estar penteando os cabelos, os lindos cabelos. Esse cabelo lindo é para ir para a sua casa te adorar, porque o Senhor ressuscitou e está vivo. O Senhor está vendo essa roupa maravilhosa que eu estou vestindo?
Estou me vestindo assim, pois sei que vives e gostaria de me apresentar diante de ti. Está vendo meus pés, meu tênis, meus sapatos. Não é para ir pecar em lugares que desonram o seu nome. Não é para ir para lugares onde há drogas, nem prostituição. Tudo isso faço para te adorar, porque sei que tu vives. A ressurreição de Cristo faz com que eu e você possamos enxergar além da linha do horizonte. O Kleber vai cantar ao Senhor. Ele vai adorar a Deus. E eu quero fazer um apelo para você nesta noite, irmãos. A cruz está vazia e o túmulo também está vazio. Não deseja você no seu coração. Haja vista que a cruz e o túmulo estão vazios. Encher seu coração com a presença desse Deus vivo, maravilhoso. Se esse for o seu desejo, você querer, desejar ter a presença contínua de Deus, que a presença do Deus ressuscitado fazer parte da sua memória de uso contínuo. Enquanto o Kleber estiver cantando, onde você está, fique em pé. E demonstre publicamente o desejo no seu coração de ser uma das testemunhas que crê que Jesus ressuscitou e que você, a partir desse momento, viverá exclusivamente para Ele. Mas só se levante se realmente esse for o seu desejo. Sofrendo foi, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou, tomou para si as minhas dores, ele morreu, mas reviveu. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. O meu amor não é perfeito, perfeito é o seu que me conduz, me aceita assim, com meus defeitos, restaura a promessa que eu quebrei, mudou a história pra que eu possa ter a esperança pra viver. Veio mostrar com esse gesto que a minha vida
maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Nós te louvamos, Senhor Deus, por tão grande amor demonstrado na cruz do Calvário e pelo tremendo poder demonstrado quando o Senhor sai do túmulo ali em Jerusalém. Louvamos-te porque o túmulo está vazio. O Senhor reconquistou o direito à vida eterna dos seus filhos, e a vida eterna que o Senhor desfruta, o Senhor oferece para cada um de nós também. O Senhor traz para todos nós, seres humanos decepcionados muitas vezes com a vida, a esperança. O Senhor nos concede o direito, Senhor Deus, de olharmos além do que está diante das montanhas. O Senhor nos concede o privilégio de enxergarmos além das nuvens escuras que muitas vezes cobrem nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque mesmo diante das mais atrozes batalhas e às vezes derrotas que nós sofremos, a guerra não está perdida, porque o Senhor venceu por todos nós. Nós te louvamos porque nós temos irmãos e irmãs, alunos e alunas nessa instituição, que creem que Jesus ressuscitou e que um dia voltará para nos reencontrar e viver eternamente conosco, Pai. Pai querido, se há alguém aqui com o coração machucado, decepcionado pela perda, pela separação de alguém querido, ou até mesmo pelos acidentes que a vida nos impõe, que ao olharmos para dentro do túmulo e contemplarmos ele vazio, e depois olharmos para além das nuvens dos céus e contemplarmos um Jesus Cristo entronizado, se preparando para voltar, nós possamos, Pai amado, reviver, ter a nossa vida reanimada, reafirmada e viver a esperança do retorno de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai querido, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas que neste momento nós sintamos nosso coração cheios do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.